nasci aqui neste buraco, até ir para a tropa. Isto aconteceu aos 21 anos, existia a profissão de barbeiro. E depois, quando vim da tropa, tomei conta do estabelecimento dos meus pais, que era taberna e mercearia. Este indivíduo é um indivíduo sem escrúpulos, um fanático da igreja, muito católico, mas pouco ou nada humano. Como já disse, ele, através dos anos, ou logo assim que tomou conta do poder, começou logo a trabalhar no sentido de adquirir uma máquina repressora para reprimir as pessoas que falavam. Era aquilo que se chama os tiques de um ditador. Era um ditador que foi admirador do Mussolini, admirador do Hitler, do Franco de Espanha e etc. Dos indivíduos mais desumanos que tiveram atividades governativas na Europa. Quando se apanhou no poder, tornou-se um ditador rígido, mau, em que privou as liberdades às pessoas através de prisões que tinha espalhadas pelo país. E não só. Até em Cabo Verde ele foi fazer uma colónia de férias para os presos, que era o Tarrafal, na ilha de Santiago. E então foi um período negro da história de Portugal. E não olhou pelo povo, não. As pessoas a trabalhar no campo ganhavam magros ordenados, mal vestidos, mal calçados, mal alimentados. E quando algum reclamava melhores condições de vida, vinha a GNR, vinha a PIDE, que era a polícia de então, e fazia repressão, claro. Havia um conjunto de pessoas que eram os informadores da PIDE. Esses é que informavam. As pessoas aqui podiam dizer qualquer coisa em desabono do governo e pensavam que isto não saía daqui, não é? Mas entretanto estavam a ouvir que ia contar. Era um conjunto de informadores que ele tinha e ganhavam pela informação que davam. Iam lá bufar, chamavam-lhe bufar. Eles iam lá, diziam, pronto, às instituições superiores. Claro, a gente é que não sabíamos, por vezes não sabíamos quem eram eles, porque eles trabalhavam na sombra, não é? Nós não sabíamos. Às vezes podíamos estar a pensar que estávamos na presença de uma pessoa que não nos fazia mal, mas não era o caso. E esses indivíduos levaram muitas pessoas à prisão. Muitas. Pois parar é morrer, temos que trabalhar, não é? Não podemos estar parados. As pessoas não eram elucidadas, eles não lhe diziam a verdade, mentiam. O Salazar, a todo este estado repressor, de repressão, ele foi buscar, por exemplo, alguns métodos da PIDE, algumas diretivas da PIDE vieram da Alemanha nazi, do Hitler. O lema era Deus, Pátria e Família. Éramos educados, era a ditadura que funcionava e que agia nesse sentido. Pronto, aquilo era um Deus, era considerado um Deus. E tínhamos que fazer assim, tínhamos que levar a mão assim. Censura foi outro órgão que eles criaram, que tudo aquilo que vinha nos jornais ou nas revistas, que não lhes agradava a eles, que os incomodava, eles tinham uma comissão, que é chamada Comissão de Censura, que cortava, não deixava passar. Isto
nos jornais, no teatro, no cinema, em tudo aquilo que fosse órgãos de comunicação, o povo não saber. Rádio clandestina havia aqui em Marrocos, norte da África, Marrocos, que era o Rádio Portugal Livre, e havia outro, não sei se era na Checoslováquia, que era a Voz da Liberdade. E eu ouvia, e às vezes eu ouvia, apanhava aquilo através. Era difícil, mas apanhava-se, e era quando nós sabíamos alguma coisa do que se passava no país, era através desse. E é que diziam. Porque eles, por exemplo, em relação à África, à guerra colonial, eles não diziam a verdade. Se morriam 6, eles diziam que morriam 2. Se morriam 10, eles diziam que morriam 4. Era assim. E outras vezes não sequer diziam. Foi uma das piores barbaridades que o Estado Novo cometeu, foi a manutenção da guerra colonial durante 13 anos. Não era clandestina, não se podia de maneira nenhuma. Isso era logo... De maneira nenhuma. Tínhamos que estar em locais isolados. Eu estava lá embaixo. Estava lá embaixo, lá no quintal. A parede era mais baixa naquele tempo. E eu estava a ouvir. E entretanto apareceu uma vizinha, que já cá não está. E fiquei surpreendido. E ela então disse: então, o que é que faz por aqui? À procura de uma galinha. Aquilo era quanto bastava para eu ser, se ela fosse. Aquela não era, claro. Foi um período negro, um período de repressão, falta de liberdade, repressão de toda a ordem. E podias confiar nas suas familiares e parentes mesmo, ou também não? Às vezes às vezes nem é isso. Os próprios familiares tinham dúvidas. As pessoas não falavam da política? Pois, não falavam, não estavam minimamente politizados, não sabiam. Era o seu dia-a-dia e pronto, alguns eram analfabetos. Tu tens dito, os lavradores foram exploitadores do povo. Foram. Exploradores. Foram exploradores. Por exemplo, toda esta extensão tinha muito terreno. Quanto mais tinham, mais desumanos se tornavam. Esta extensão que nós vimos aqui, isto era de meia dúzia de famílias, tudo isto aqui. Famílias muito abastadas. Por exemplo, no norte não existe a grande propriedade como aqui. Houve um período em que as 8 horas não contavam para eles. Eram 10, eram 12. E sempre com ordenados baixos, jornas, chamavam-lhe jornas. Sempre com ordenados baixíssimos. E as pessoas a trabalhar violentamente no campo, que eram trabalhos violentos. Por exemplo, semeava-se muito no Alentejo, muita seara de trigo. E não é por acaso que em Beja dizia-se, o distrito de Beja que era o celeiro da nação. Muitas searas, ceifadas manualmente, não havia máquinas naquele tempo, trabalho doloroso. Não se alimentavam bem, não vestiam bem, não tinham direito a ir a uma festa. Quando algum ousava dizer que já bastava de fome, pois isso era imediatamente, se fossem divulgadas as palavras dele, a minha mãe levava-no preso. Se calhar alguns não gostam das minhas palavras, mas nós vivemos em liberdade e a liberdade é para se praticar e saciar, não é?